Queridos amigos e amigas, irmãos em espiritualidade, irmãos em Deus, é sempre uma alegria imensa, né, estar nessa casa aqui, pelos vínculos que já temos com as irmãs, né, trabalhamos junto no movimento espírita, pelo amparo que a gente sente quando chega nessa casa, né, espiritualidade trabalhando, desenvolvendo, e muito mais em função dessa data tão importante, né, 68 anos não é pouco tempo, né? Muita atividade, muitos espíritos encarnados, desencarnados, já usufruíram, né? Se beneficiaram da vibração dessa casa, os trabalhadores dessa casa, da energia e principalmente do amor que é dedicado a todos que entram nessa porta. Então, parabenizamos em nome do pessoal de Canela e Gramado, né, que estão trazendo um abraço afetuoso a todos, por esse momento tão importante dessa casa. Aliás, divulgamos em todas as casas lá, né, esse momento aqui que estamos vivendo. E o tema é extremamente importante nesse sentido, né, de nós buscarmos cada vez mais ampliar a capacidade de percepção, de entendimento da doutrina espírita. Nós sabemos que, como espíritos encarnados, estamos numa certa letargia, muitas vezes, que a gente se deixa levar, né? Muitas vezes não pensamos como espíritos, não pensamos como seres em processo de evolução, e o tema nos fala muito sobre isso. A grande preocupação da espiritualidade em trazer esse conhecimento mais amplo que toque os nossos corações, iluminando a nossa consciência, a nossa capacidade de percepção da vida, para entendermos o grande mecanismo criado por Deus no processo de evolução. Então esse nome Palingênese, a princípio parece um nome pomposo, né? É difícil as pessoas. Palingênese, o que é isso, né? E eu, a primeira vez que entrei em contato, também fiquei preocupado, né? O que nome é esse? Nós vamos depois trabalhar a ideia, então, né? Mas antes gostaria de fazer um preâmbulo importante para entendermos a doutrina espírita em si, no seu tríplice aspecto. Nos diz Kardec, numa das suas exortações importantíssimas, que a doutrina espírita é uma ciência com bases filosóficas e consequências morais e religiosas. Então ele afirma que a doutrina espírita é uma ciência. Em diversos momentos Kardec colocou essa ideia, a doutrina espírita é uma ciência. Já Emmanuel fala que é um triângulo de forças, né? Um triângulo com as duas forças, a ciência e a filosofia, e como base que forma o ângulo de ascensão à vida espiritual, a religião ou a moral. Depende do ângulo que nós analisarmos, né? Nós vamos pegar qualquer objeto, dar só um exemplo de um copo aqui, né? Está com água? Depois eu tomo, então. A gente pode ver esse copo de diversos ângulos, por baixo, pelo lado, né? A capacidade de observação é de cada um, de acordo com o seu conhecimento, as suas aptidões, né? A sua vontade. Mas ele vai ser sempre o copo. Assim é a verdade do processo de evolução da vida. Depende do ângulo, né, que nós observamos. Porém, Kardec insiste em dizer que é uma ciência. Ele vai dizer em certo momento, na Revista Espírita, que a doutrina espírita é uma religião. Nós nos ufanamos disso, ou seja, nos alegramos disso. Então ele afirma que... E o Livro dos Espíritos diz uma obra filosófica. Então a gente fica pensando, mas é ciência? É filosofia? É religião? Qual a tônica da doutrina espírita? Kardec insiste em dizer, finalmente, o espiritismo deverá se tornar científico, não sobreviverá. E a gente fica pensando, mas por que isso, né? Por que ele deixou essa palavra? Científico, mas não sobreviverá. Quer dizer que se a doutrina espírita não buscar a visão científica, não vai sobreviver. Palavras de Kardec, né? Vamos tentar raciocinar em cima dessa ideia. Existe a ciência humana, transitória, que está sempre se reciclando, mudando, né? E a ciência divina. Então Kardec falava, e os espíritos, os mentores falavam, uma ciência muito mais ampla, a ciência de Deus, que essa nos propicia entender o mecanismo de evolução. Nas últimas décadas, a gente colocou aqui até, né, houve um avanço técnico-científico sem precedentes na história da humanidade. E é verdade, né? A gente começa a observar, digamos, de 1900 para cá, com a invenção do avião, enfim, outras tantas invenções importantes, a própria tecnologia que nós estamos vivendo hoje, aí, da informática, né? O avanço da medicina. Houve uma revolução, praticamente, muito grande, que nós ficamos assim, pasmos, né? A gente fica imaginando, mas como é que pode, né? Pouco tempo,
Nós temos uma possibilidade de ter uma tecnologia nas mãos, como temos aqui agora, né? Celular, enfim. O ser humano, a ciência está buscando a nanotecnologia, ser as micropartículas, e buscando também entender o universo, o mecanismo todo o universo. Isso é ciência divina, que o homem está começando a captar e entender que é uma coisa só, como aquele copo, né? A vida, o conhecimento é uma coisa só. Ele vai sendo trazido de acordo com a capacidade de percepção, de assimilação de cada um de nós. Nós temos irmãos de outras religiões que assimilam de uma forma diferente. Porém, a doutrina espírita, com o seu tríplice aspecto, com essa base de ciência, de pesquisa, de busca, ela nos impulsiona a entender o que é a vida. E começam a cair os velhos tabus e teorias obsoletas, dando lugar a novos conceitos, quebrando paradigmas, como é muito comentado hoje, né? Em todos os sentidos, religiosos, filosóficos, morais e até na própria arte, quebram-se paradigmas, ou seja, aquilo que valia antes não vale mais hoje, porque houve um processo de evolução, de entendimento, de percepção e de comprovação científica. E a doutrina espírita não pode ficar longe disso. Por isso Kardec revela. Se nós estacionarmos simplesmente no nosso comodismo, na zona de conforto, de querer buscar só as coisas materiais essenciais e não buscarmos a essência que está dentro de nós, que é um processo científico de busca também, porque fazer ciência é buscar, nós vamos ficar parados, não vamos evoluir. Por isso que Deus colocou a paringênese, né? A famosa paringênese, ou seja, a reencarnação, a pluralidade de existências, essa possibilidade que nós, como princípio espiritual, depois princípio inteligente, possamos evoluir, crescer, aprender, assimilar a grandeza do universo. Existe um autor espiritual que diz assim, que Deus criou o universo como um grande quebra-cabeças, desmontou todo, e colocou os seus filhos amados lá, aprendendo a montar esse grande quebra-cabeça do conhecimento e do amor. É uma imagem interessante, né? Nós estamos aqui montando os quebra-cabeças, né? As dificuldades dentro de nós mesmos, na família, no lar, enfim. Entendeu por quê? E a reencarnação, a paringênese, nos mostra essa possibilidade de crescimento constante. Não temos apenas uma existência, tivemos muitas existências de aprendizado, né? E vamos ter outras tantas. Então, nos diz Kardec também, a ciência espírita revela e comprova a existência do mundo espiritual, suas relações com o mundo físico e material. Então já muda. A ciência espírita ela não é apenas no aspecto humano, material. Ela revela o mundo e comprova o mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico que nós vivemos. Porque nós somos espíritos, usando uma roupagem física, né? Às vezes é difícil assimilar isso, né? A gente trabalha essa ideia, mas quando surgem os imprevistos, as dificuldades, as dores, o próprio desencarne, a gente fica chocado, né? Mas entre os valores do conhecimento, da revelação que a vida não termina aqui. É uma continuidade constante. Estamos indo e voltando, né? Então, a famosa paringênese. Do grego palin, vários, gênesis, nascimentos. Existe a expressão na Bíblia, no Evangelho, né? Ressurreição na carne. Veja como a gente mudando, uma letra muda completamente o sentido, né? Ressurgir na carne é impossível. Desculpa, é possível. E ressurgir da carne não, porque não pode a carne. As pessoas que já morreram há 1.000, 2.000, 10.000 anos vão rever tudo. Os átomos vão se unir de novo, não tem como, né? Então é uma utopia. Por isso que a ciência tem que estar presente. Porque os cientistas, quando se deparam com essa ideia de ressurreição da carne, ou seja, os mortos se levantarem dos túmulos, a pessoa que morreu há 10.000 anos vai voltar ainda. E está esse tempo todo parado. Fazendo o quê? Qual o sentido da vida? Uma pessoa que morreu há 10.000 anos, né? Não tem sentido, né? Então é a ressurreição na carne, ou seja, a paringênese, vários nascimentos, e que comprova a lei de causa e efeito, que é a grande lei, né? Que regula a existência humana e a perfeita justiça divina. Então, o Dr. Jorge André, que nós vamos ver agora, que é o tema, né? Foi um grande pesquisador nessa área. Ele trabalhou muito mais com essa visão científica, uma visão mais aprimorada, digamos assim, no aspecto da ciência, da anatomia, da fisiologia. Nós vamos ver, então, quem foi esse Dr. Jorge André, né? Que é o tema nosso, né? Dessa obra fantástica, que chama-se A Paringênese, a Grande Lei. Ele foi um cientista e pesquisador espírita.
Revolucionou conceitos no campo da biologia e da embriologia. Boa parte dos seus 100 anos de vida, ele morreu em fevereiro agora, né? Se dedicou ao estudo e à pesquisa do papel do psicossoma, perispírito, nosso corpo perispiritual, das forças criativas da psique na visão espírita. Nasceu em Salvador, na Bahia, que nem o Divaldo, né? Baiano, até o Divaldo sempre brinca, né? Os dois baianos, né? No dia 10 de agosto de 1916, desencarnou no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 2017. Ficou conhecido como o grande escritor e psiquiatra brasileiro. Nós tivemos a oportunidade, acho que aqui as irmãs também, né, tiveram a oportunidade de conhecer, conversar com essa criatura. Uma pessoa maravilhosa, um espírito superior encarnado. A gente estava junto, ao lado do espírito, daqueles que a gente lê nas obras de Luísa, assim, né? Os mentores, estava ali encarnado com a gente, conversando com uma naturalidade incrível. Um homem de uma sapiência, de uma humildade fantástica, né? Então, o doutor Jorge Andréa nos passa nessa obra alguns conceitos que a gente vai tentar resumir aqui. Diz ele, a parigênese, ou seja, a reencarnação, é assunto tão antigo que as várias civilizações reconheciam como verdade. No passado já era reconhecido como verdade. Não só nos setores da religião, mas também da filosofia. Os grandes filósofos aceitavam a reencarnação, né? Nós vamos ter os gregos, os persas, hindus, os egípcios e outros. Vamos ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão falando exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente não lê a introdução, mas é interessante ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sócrates e Platão falando sobre a reencarnação. E eles pregavam isso, viviam isso, né? Nos papéis dos egípcios, as vidas sucessivas representam assunto costumeiro. Então, entre os egípcios era costume, né? E ainda, em certos segmentos, né? Nos Vedas, os livros sagrados do Brahmanismo, nos Upanishads, no Bhagavad Gita, do hinduísmo, do budismo, confucionismo, são alicerces do pensamento e verdades absolutas. Então, a reencarnação não foi criada, inventada pela doutrina espírita. Muita gente fala, né? Ah, o Kardec inventou a reencarnação, vocês espíritos inventaram a reencarnação. Não, é um conhecimento milenar. Esses Vedas, livros sagrados do Brahmanismo, que são maravilhosos, né? São poesias e textos lindos, datam de 5 a 6 mil anos antes de Jesus. E já falavam reencarnação. Então a ideia não é nova, né? E nem foi criada pela doutrina espírita. Nos diz Jorge André, assim, a evolução da ideia. Os filósofos gregos de maior envergadura, inclusive a escola pitagórica, tinham a parigênese como verdade e conceito definido, único capaz de elevar as razões filosóficas do destino humano. Em Ovídio e Cícero, o fenômeno reencarnatório é ventilado com naturalidade e razão pura. Então vejo, há milhares de anos, os grandes pensadores filósofos já tinham a reencarnação como um fato consumado. E hoje, principalmente no Ocidente, existe uma dificuldade, né? Uma resistência tão grande das pessoas entenderem o que é o mecanismo da reencarnação. Às vezes não entende que é o próprio Espírito, somos nós que reencarnamos. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não sei o que eu fui antes, não era eu antes. Não era eu, sempre somos nós. Só muda a roupagem física, né? Depois nós vamos ver mais tarde, na visão biológica também, né? Mas só muda a roupagem física, o espírito, esse ser que vem desde a ameba, lá no processo de evolução, né? Desenvolvendo por todas as fases do mineral, do vegetal, do animal, nominal, e partindo para o reino angelical, é o mesmo, somos nós que tivemos outra experiência. Tudo registrado aqui no nosso subconsciente. Tudo registrado, na nossa grande consciência, né? Que é Deus em nós. Os pesquisadores, nos diz o Dr. Jorge André, é claro que essas ideias se estribam nas judiciosas pesquisas e experimentos de Crookes. William Crookes, um grande pesquisador, né? Também que foi um dos grandes apoios assim, no trabalho de Kardec. Mayer, Hodgson, Gustav Jelley também tem obras interessantes, né, nessa área para serem estudadas. Cherenkov, Notzing, Gabriel Delany, que foi um quase contemporâneo de Kardec, Camille Flammarion, Hoste, Ernesto Bozano também, né, fez pesquisas nessa área, e muitos outros. Então, depois de todo esse processo de evolução, do entendimento da reencarnação, outros pesquisadores mais modernos também começaram a aderir à ideia, começaram a trabalhar mais na área científica. Quando nasce a ciência, mudam os paradigmas, né? Porque com a ciência a gente começa a entender, pesquisar e observar a visão humana de uma outra forma, né? A ciência se tornou materialista em função disso, desse rompimento com as ideias religiosas, que eram absurdas.
Por exemplo, nós vamos ler lá no Velho Testamento, Deus criou um homem em 7 dias. E as pessoas, as religiões tradicionais, né, a teologia convencional acredita que foram 7 dias, né? E então, nós sabemos que não. Não foi criado em 7 dias. Foram 7 períodos geológicos. Então já entra o lado científico, né? É outra visão. Os Espíritos nos falam isso, a gente lê na Gênesis ali, né? Foram períodos. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Mas existe aquela ideia. Então rompe-se aqui a ciência. Não, isso é impossível. Impossível que seja Deus. Por mais sapiente que seja, ele não derrubaria suas próprias leis, né? Então o mundo foi criado. Então são ideias que não fecham mais com a visão científica. Por isso que é preciso buscar ciência em tudo, né? Ó, a ideia palingenética que atravessou a humanidade com todos os matizes das respectivas épocas, dos dias de hoje, desloca-se francamente da filosofia, em busca dos capítulos da biologia. Foi o que fez o Dr. Jorge Andréa, né? Saiu da área mística e da área filosófica para entrar na área científica, da biologia. Entender como se processa a reencarnação. Porque até então, a gente tinha uma ideia, né, velada por simbolismos, né? Nós sabemos que os esoteristas, o budismo, teosofia, tudo fala em reencarnação. Mas não uma ideia muito clara. Uma visão de biologia, de ciência. Como se processa a reencarnação? Como é que uma mãe engravida, né? Como é que é o processo de acasalamento? Como é que é a função da gestação? Por que de tudo isso? E surge, então, essa obra revolucionária, quem não leu, é interessante que leia, né? Mas acho que a maioria já leram, né? André Luiz, Missionários da Luz, que explica o processo reencarnatório. Até então, não existia uma definição lógica, com uma visão mais ampla da biologia sobre o processo reencarnatório. O Dr. Jorge André se apoia, né, nessa obra o tempo todo. O nome de Luiz chama-se Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, e depois diversos outros capítulos que falam todo o processo reencarnatório, como nós viemos, como nós voltamos. E a gente vai tentar fazer aqui uma síntese, né? Psicossoma, que a gente sabe que é o perispírito, né? Na linguagem mais técnica, psicossoma é o nosso corpo espiritual. Aquele corpo, quando nós desencarnamos, corpo físico, no decesso físico, se transforma, nós continuamos com o nosso psicossoma, ou perispírito, que Kardec falava, que é o nosso corpo do espírito, né? Perispírito, corpo do espírito. E ele coloca assim, como um móvel, modelo organizador biológico. Ele é fundamental no processo palingenético, ou seja, da reencarnação. Nós, como perispíritos, quando reencarnamos, o nosso perispírito é fundamental no processo de gestação dos nossos corpos, né? Tudo gera em função disso. Os espíritos superiores conseguem eles mesmos, né, fazendo o processo natural. Mas nós, ainda espíritos inferiores, precisamos da ajuda, né, no processo reencarnatório. A gente lê na obra de André Luiz, nessa obra, como se funciona. O espírito Segismundo vai para uma câmara lá, né, ele vai ser reduzido perispiritualmente. Imagina, então, até parece ficção, né? Mas a gente vai entendendo. Nós temos o nosso corpo perispiritual, ele sofre um processo de redução, né? Como se tornasse um chip, digamos assim, né? Vai se reduzindo, mas ali está a essência milenar de toda a evolução daquele espírito com o seu perispírito. E depois ele é colocado, né? Depois a gente coloca aqui, ó. Ele é reduzido, ele modela o novo corpo físico, né? Então, no processo da gestação, nós, como perispírito, estamos ajudando naquele processo, né, de formação de novo corpo. Nós herdamos de nós mesmos. Todas as dificuldades nós vamos ter, projeto do nosso corpo e do nosso psiquismo, todo está ali naquele perispírito, né, reduzido. Na corrida dos gametas em direção ao óvulo, o espermatozoide já está magnetizado. É o vencedor porque contém a cromatina, o complexo DNA e proteínas, a carga genética necessária ao espírito. Vamos tentar destrinchar isso assim, né? Quando existe a relação, né, entre um homem e uma mulher, um espermatozoide vence. Mas por que aquele vence? A ciência fica perguntando, né? Por que aquele, entre trilhões, vence, ele perfura o óvulo e gera o ovo? Por que isso? Nós sabemos hoje que a reencarnação é um processo. Claro que nenhuma reencarnação é igual à outra, mas dentro de uma base, todos nós voltamos aqui com um projeto de evolução espiritual. Então, aquele espermatozoide que fecundou o óvulo, ele tem aquela carga genética. Vai dizer como vai ser a nossa pele, se nós vamos ter doenças ou não, enfim,
todo o projeto de vida está naquele ali. Por exemplo, uma pessoa que vem para se tornar cego, né? Uma doença normal, né? Uma doença congênita. Já estava naquele espermatozoide ali, segundo Ova, aquela carga. Porque aquele espírito precisava aquilo como necessidade. Ou que vai ter uma doença, né, difícil. Tudo está ali naquela carga cromossômica. Então veja que é um mecanismo muito mais interessante, mais amplo, que precisa do nosso raciocínio, precisa do nosso entendimento, né? Que a vida não é por acaso. Uma criança não nasce por acaso. Nenhuma reencarnação é por acaso. Existe sempre um projeto por trás. E todos nós estamos no lugar certo, como diz o próprio Chico Xavier, né? Estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa, com as nossas doenças, dificuldades, com as nossas alegrias, com tudo que nós projetamos na nossa vida. E é de acordo com o merecimento de cada um. Porque a lei é de merecimento. Ninguém vai ter aquilo que não merece. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se nós reencarnamos com dificuldades ou com alegrias, certamente está de acordo com o merecimento. Então, existe todo esse processo que é interessante, a gente está resumindo aqui, né? Para a gente ler e entender esse mecanismo da reencarnação, que é maravilhoso. Deus criou esse processo todo para a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Sem reencarnação, sem a parengênese, não existe sentido para a vida. Não existe sentido para a vida. Por que uns sofrem mais, outros menos? Por que as doenças, dificuldades? Por que o suicídio, né? Como a gente abordou o mês todo. Pessoas com tendência ao suicídio. Nós, no hospital que a gente faz um trabalho lá, um jovem 8 vezes tentou suicídio. 19 anos, 8 tentativas de suicídio. Mas por que essa criatura veio com essa tendência, né? É claro que ele trouxe já no seu psiquismo, no seu perispírito, essa carga, né, psíquica e até genética. Porque nós sabemos que o organismo também influi, né? Tem pessoas que precisam tomar hormônios e diversas coisas, mas o espírito que comanda tudo. Então esse espírito está endividado, ele já está com aquele processo de tentativa de suicídio há muitas encarnações e vem para tentar não suicidar mais. E outros casos, né, que explicam as razões da vida. Pessoas que vivem a vida toda doente. Mas por que essa criatura veio a vida toda doente? Sofrendo. Nada é por acaso, né? Certamente nós somos espíritos ainda endividados. E hoje, com a luz do doutrina espírita, nós estamos começando a entender esse processo, esse mecanismo todo de vida e a grande capacidade que nós temos de mudança, que aí está a grande diferença. O doutrina espírita nos mostra a capacidade de mudança que nós podemos fazer, começando pelo nosso pensamento. Emmanuel nos coloca uma ideia muito linda assim, né? Da mente turva ou uma mente limpa. Né? Se a nossa mente está turva e agitada, ela não consegue captar o luar divino, digamos assim, né? Está perturbada. Agora, se nós temos uma mente tranquila, leve, nós vamos captar as vibrações do luar, a energia, a poesia, a luz do luar. Mais ou menos o simbolismo, né? Por isso, nós precisamos começar a entender a responsabilidade de pensar, de falar e de agir. Porque tudo é projetado na vida. E tudo tem um retorno. Então, certamente, nós precisamos estudar mais, entender mais, pensar como espíritos. Porque a passagem é tão rápida aqui, né? Tomar um pouquinho d'água. Tão rápida essa passagem. E a gente se apega tanto. E começa a entender que nosso psicossoma, o nosso perispírito, já vem de outras e outras tantas encarnações. Tem registros, tem atavismos, né? Arraigados no nosso consciente e nosso inconsciente, que vão projetar os nossos gostos, desejos, né? Vícios ou virtudes. Tudo que a gente plantou. Jesus nos deixou bem claro, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós plantamos no passado dificuldades, somos responsáveis. E não adianta extrema-unção, né? Não adianta nada. É a nossa atividade no bem que vai compensar. Ou a dor. Ninguém quer a dor, né? Então, por que sofrer? Se nós podemos criar atitudes positivas, novas energias no nosso interior e mudar todo o nosso destino, digamos assim, nosso projeto, né, de vida. Vamos em frente, então. Ele fala em núcleo de potenciação, que é um termo mais técnico, né? Ele diz assim, da zona espiritual, os neurônios da zona consciencial, portanto, dos núcleos de potenciação aos centros cerebrais,
existiriam as necessárias informações e influências para que o indivíduo encarnado pudesse desenvolver, no sentido de melhora os instintos adquiridos, cada vez mais ampliar positivamente por absorção seus vórtices espirituais. É uma linguagem mais técnica, mas é o que a gente tinha falado no início, né? Nós temos o potencial, nós somos filhos de Deus. Vós sois Deus, dizia Jesus. Nós temos na nossa zona consciencial, ele que fala em neurônios, né? Que o espírito também tem neurônios, né? Nós temos esse potencial, esses núcleos de potenciação, ou seja, coisas positivas dentro de nós, que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas. A própria ciência, hoje estudando o cérebro, sabe que existem zonas ainda que não foram estudadas nem tocadas. A superconsciência ainda, poucas criaturas trabalham nessa área ainda, né? Porque é o eu divino em nós, né? O self, como diz a psicologia. Essa parte superior que é onde nós temos bondade, equilíbrio, honestidade, amor, mansuetude. Tudo isso nós estamos começando a entender agora que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus, né? Então nós temos um reino divino dentro de nós, que através do processo da paringênese, da reencarnação, nós vamos trabalhando, como sementes que vão crescendo, desenvolvendo seu potencial e criando uma árvore maravilhosa, frondosa, né? Então nós somos a grande semente divina desenvolvendo esse potencial, que ele coloca um núcleo em potenciação, ou seja, o potencial divino, embrionário ainda em nós, mas que precisa ser desenvolvido. Quando nós vamos deixando o instinto, as sensações, e trabalhamos na área dos sentimentos, como nos fala Kardec, né? Primeiro nós somos instintos, depois mais depurados sensações, depois ainda mais evoluídos, nós somos sentimentos. Por que tem pessoas frias, né? Pessoas com uma frieza incrível, sem sentimentos, né? Porque as pessoas estão trabalhando ainda no instinto e nas sensações, buscam as coisas mais palpáveis. E quando o espírito começa a entender o mecanismo da vida, ele começa a sentir sentimento dentro de si. Porque sentimento é Deus dentro de nós, energia que cria, que suaviza, que transforma, que abençoa. Então, amor é isso. Sentimento é isso, né? E todos nós, através das encarnações, vamos trazendo isso. Nós já fomos brutos todos, né? Ainda somos um pouco, né? Mas já fomos brutalizados no passado. Mas, de acordo com as nossas encarnações, vamos desenvolvendo esses potenciais até chegarmos o espírito puro, né? Que é o grande objetivo, para espíritos superiores, enfim, espíritos arcangélicos, essa caminhada toda de evolução que o Pai Supremo criou para todos nós, né? Então, aqui umas provas interessantes, ó, que comprova a reencarnação, que comprova que realmente nós tivemos diversas etapas, né? Por exemplo, Mozart, aos 4 anos, executa sonatas e aos 11 anos torna-se compositor. Imagina uma criança com 4 anos já executava sonatas. Da onde veio isso? Será que foi a herança genética? Provado que a genética não transmite nada, né? Ela tem algumas influências, óbvias, mas no aspecto fisiológico, físico, não no aspecto moral e na personalidade. Não, isso não, né? Então, ele com 11 anos torna-se compositor, imagina. Miguel Ângelo, aos 8 anos, foi dado como completo na arte da pintura pelo seu mestre. Então, Miguel Ângelo não veio simplesmente e desenvolveu aquilo. Ele já trouxe de outras etapas parigenéticas esse processo, né? Desenvolver a arte. A gente percebe que tem pessoas, às vezes, né, que tentam trabalhar uma arte, não conseguem, claro, não desenvolveu aquilo ainda. Eu, por exemplo, se me der para fazer um desenho aqui, eu sei fazer casinha. Sei fazer os bonequinhos, aquilo que eu sei. Mas só isso. Nunca tentei na minha vida sempre desenhar, não consegui. Não tem esses registros ainda desenvolvidos em mim, né? Mas já em outras artes a gente se defende um pouquinho, né? Mas tudo isso são experiências que a gente vai vivendo, né? Então, vamos ver. Pascal, o Blaise Pascal, que o Divaldo tanto fala, né? Aos 13 anos já era conhecido como matemático e geômetra. 13 anos, uma mente brilhante dessas, né? Victor Hugo revelou-se literalmente aos 13 anos. Liszt, menino ainda, já era considerado grande intérprete da música. Aliás, foi um dos grandes compositores, né? Aos 14 anos havia produzido uma pequena ópera. Hermógenes, aos 15 anos, ensinava retórica a Marco Aurélio. Leibniz, aos 8 anos, conhecia o latim sem mestre. E aos 12, o grego. 8 anos e 12, né? Gauss resolvia aos 3 anos alguns problemas de matemática. Giotto, criança, ainda traçava rebossos plenos de arte e beleza. E Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler. Tudo isso o Dr. André analisa nessa obra que a gente está falando aí, né?
mas que são casos interessantes, né? O talento musical de Beethoven fora reconhecido aos 10 anos. Então, Beethoven, com 10 anos, já era um talento fantástico. Pepito de Ariola, aos 4 anos, tocava áreas com maestria e foi objeto de estudo pelo professor Richer, que é um dos grandes pesquisadores, né, da ciência da metapsíquica, né, o pai da metapsíquica, Charles Richer. E essa história aqui, eu tenho mais um tempinho? Quanto mais ou menos? Tem uma história interessante que o Divaldo contou há anos, eu nunca mais vi ele contar, mas que eu gravei aquilo. Um casal de idosos, né, se aposentou em Nova York e resolveram para o interior dos Estados Unidos, uma cidade daquelas mais tranquilas, né, onde pudessem passar a sua velhice. Compraram uma casa, né, e nessa casa os moradores antigos deixaram um grande piano de cauda, né. Eles foram lá. Nos primeiros dias que estavam vivendo, veio um bilhete, né, para que eles fossem no hospital, que tinha uma pessoa lá que queria conversar com eles. Chegaram no hospital, lá tinha uma criança. Tinha deixado para eles, não sabia como. E tinha deixado para eles a criança totalmente deformada. Um bebê, né? Recém-nascido, praticamente, totalmente deformado. E o bilhete aqui era para eles. Eles não entenderam nada, a gente não conhece ninguém aqui. Como que deixaram essa criança? Aí foram conversar com o médico, minha senhora, meu senhor, eu sugiro que vocês levem essa criança, porque essa criança, ela não vai ter mais do que 6, 7 meses, no máximo 1 ano de vida, porque ela não tem condições nenhuma, ela não tem cartilagem, ela não tem estrutura óssea definida, tem uma série de problemas de saúde. Essa criança não vive 1 ano. E eles falaram com outros, pô, nós já estamos, né, de idade, a gente não tem ninguém aqui, vamos levar essa criança, vamos criar ela, né, fazer um ato de caridade, levar a criança. Passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, e a criança foi desenvolvendo, ele não conseguia, as cartilagens totalmente diferentes, o sistema, né, ósseo e o sistema nervoso era totalmente deformado. Então ele era um monstro em vida, né. Mas eles começaram a se apegar àquela criança, e começaram a amar aquela criança, e a criança foi crescendo e crescendo e nada desencarnar. Diz que um dia eles moravam numa casa, embaixo tinha uma sala e tinha um piano, e eles estavam no quarto, dormindo, e eles ouviram uma música que, segundo eles relatam, era uma música celestial. Aquela música penetrava no sono deles, e eles acordaram com aquilo, uma coisa inacreditável, aquele piano sendo tocado. Quando eles desceram, estava lá um menino de 8 anos, sem ter condições de tocar, tocando. Eles ficaram impressionados, né? Mas como que pode essa criança, né? Foi digno de estudo depois de tudo isso. Claro, ali estava um grande compositor do passado resgatando os seus débitos. E veio a grande prova da reencarnação, que os nossos talentos adquiridos, que as nossas capacidades adquiridas não morrem, como nós não morremos. Apenas desencarnamos, ou seja, deixamos o corpo físico, nossa essência, passa a vida espiritual e volta para novas etapas palingenéticas, novos nascimentos, ressurgimento na carne, para que a gente possa desenvolver potencialidades que nós temos, maravilhosas, de amor, né, e de inteligência, que são as 2 asas que nos elevam, né, que simbolizam o anjo, o amor e a inteligência. Quanto mais evoluímos em amor e inteligência, mais nós vamos desenvolvendo nossa capacidade de entender a criação divina e de amar o nosso próximo, né? Então, uma conclusão. A prova científica é um marco de que não podemos prescindir jamais, porque a parigênese explica todas as dúvidas biológicas. E mais do que isso, amplia os conceitos, nos dá um sentido harmonioso às questões científicas. O Dr. Jorge André falando, né? A parigênese nos tira todas as dúvidas biológicas. Através do conhecimento da reencarnação, começa a entender o processo biológico, que até então existem fenômenos inexplicáveis. A gente pode criar uma imagem assim do que é a vida e o conhecimento, né? Nós sabemos que existe os icebergs, né, no gelo. Então existe toda uma camada por baixo, existe a ponta do iceberg. A ciência humana ainda, com todo o seu avanço, é apenas a ponta do iceberg, porque abaixo existe toda a ciência divina, todo o conhecimento transcendental que nós vamos ainda entender, né? Então aqui está o iceberg, aquela pontinha, a gente só vê aquela ponta, mas existe toda uma estrutura para ser conhecida, que é o conhecimento divino, é a ciência divina, que cada vez mais nós estamos buscando. E por isso que ele fala, né, que mesmo no aspecto biológico, através da reencarnação, se explica tudo isso. Quando é que nós vamos imaginar que uma relação entre uma mulher ia gerar uma vida?
e um espírito reencarnar ali como uma forma micro, né? Ia gerar, durante 9 meses em média, um corpo físico. Se a gente falar isso para as religiões, vão dizer, isso é loucura. E é verdade, né? As pessoas não entendem isso. Mas é ciência. Por isso Kardec disse, a doutrina espírita se torna científica ou não sobrevive. Não a ciência, essa ciência ufanosa, essa ciência vaidosa, mas a ciência da vida, a ciência divina, que é preciso buscar. Fazer ciência é buscar, é pesquisar, é entender. É o método de Kardec. Kardec, quando observou os fenômenos mediúnicos, ele usou o método científico, experimental, né? O indutivo e dedutivo. Nada para ele era assim, definitivo. Ele ia pesquisar, analisar. Isso é fazer ciência. Então não é dizer que nós vamos se tornar cientistas, né? A ciência de buscar, de entender as coisas, de acordo com as condições que nós temos, né? Mesmo aquela pessoa, por mais simples que seja, até iletrado, ele pode buscar ciência da vida. Porque entender o mecanismo da vida. A gente vê, às vezes, pessoas com certa idade, sem conhecimento, né? E letrados até, dando exemplos, né? Magníficos de vida. A gente fica, mas meu Deus, onde é que esse Espírito tirou isso, né? Em frases simples, mas uma grandeza por trás. É o Espírito que está ali, né? Tipo a mãe do Divaldo, né? A mãe do Divaldo era analfabeta, ele conta sempre isso, né? É analfabeta, e o Divaldo queria ensinar ela, e ela disse, não, meu filho. Por quê? Porque no passado ela foi uma escritora que escreveu muitas coisas ruins. E veio analfabeta nessa para que ela pudesse desenvolver, né, essa humildade. Depois, quando desencarnou, ela voltou e disse, agora, meu filho, já estou escrevendo de novo. Claro, está tudo registrado, né? Tudo, os nossos idiomas que nós vivemos e outras existências, tudo registrado aqui em nós. Então vejam que coisa maravilhosa é viver, cada um de nós, o valor que tem. Mesmo a pessoa mais simples, o assassino, o criminoso, o menino de rua, todos são seres divinos com potenciais incríveis e devem ser amados e respeitados, né? Todos nós. Por isso Jesus nos dizia, reconhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Amar sem preconceito, amor incondicional, que é a grande busca de todos nós, né? Desenvolver esse potencial magnífico de amar mesmo sofrendo, mesmo sendo caluniado, como dizia Jesus, né? Perdão a todas as ofensas. Então, essa grande busca de nós seres humanos, para que a gente possa entender o que dizia Jesus também sobre a reencarnação. No Evangelho de João, a expressão, a visita de Jesus a Nicodemos, não se pode ver o reino de Deus, senão aquele que não nascer de novo. Mais adiante, ele diz, não te maravilhes por eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele próprio depois falou de João Batista, que era o próprio Elias, né? Então, na própria Bíblia existe o sentido da reencarnação. Só que não foi explícito, porque não era o momento. Jesus não falou abertamente da reencarnação, porque não era o momento. Nós não estávamos aptos. Era que a gente precisava desenvolver a própria ciência, a filosofia, o conhecimento, para que pudesse entender todo o mecanismo de evolução. Que nós começamos lá na ameba. O princípio espiritual começa lá, passa por todos os reinos da natureza. Muitas pessoas ainda não acreditam nisso, né? Mas é real. Nós temos bilhões de anos de existência, nós como psiquismo, né? Como espíritos no processo de evolução. Claro que é um processo bem mais amplo para estudar aqui, né? Mas essa evolução se processa há praticamente 4,5 bilhões de anos, né? Quando Jesus co-criou o nosso planeta Terra, que também é outro assunto bem amplo e muito lindo. Então, a doutrina espírita é a ciência de Deus, é a ciência divina, é a ciência do amor e da inteligência. É por isso que nós precisamos buscar, né? A aparência é a justiça, amor e caridade de Deus em sua suprema inteligência e limitado amor. Então, reencarnar é crescer, é desenvolver, é se ampliar. Assim como desencarnar também é mais uma etapa que a gente passa, né? Ninguém quer, né? A gente quer aproveitar o máximo aqui. E deve, né? Devemos aproveitar o máximo aqui, no sentido de aprender, no sentido de crescer espiritualmente, nos ajustarmos à lei de justiça, amor e caridade, que é a grande lei, né, que regula o universo. Justiça, amor e caridade. Está ali nas leis morais, né? A síntese de todo o pensamento das leis morais é isso aí, né? Nós temos justiça dentro de nós, amor e caridade. E caridade o que é? Um amor e a justiça em ação. Então a reencarnação nos propicia isso. A gente vai desenvolvendo esse potencial de justiça, de amor e caridade, até começarmos a entender e amar realmente incondicionalmente. Entendermos o que Jesus disse. Brilhe a vossa luz. Todos nós temos luz. O reino de Deus está dentro de vós. O núcleo de potenciação que falava Jorge Andréa, né? Que fala Jorge Andréa.
núcleo de proteção, ou seja, o potencial divino dentro de cada um de nós. Então, isso é a fala que nós tínhamos para hoje, para a gente refletir. Então, aí as obras, né? Essa obra é magnífica. A gente fez um resumo muito pálido aqui do que é, né, a obra, mas vale a pena estudar isso. Estudar a ideia da reencarnação, né? Na literatura espírita, que é maravilhosa também. Esse livro, Missionários da Luz, também é muito lindo. A Caminho da Luz, outra obra interessante para entender todo esse processo de evolução, né, do psiquismo espiritual, e outras tantas obras que a literatura espírita está aí nos trazendo, esse manancial de obras. Eu dizia ontem no grupo de estudos que nós espíritos somos os mais incoerentes. Aí ficou todo mundo me olhando assim, por quê? Porque a gente tem um manancial de tantas informações e vive tão pouco, né? Hoje, na Terra, os espíritos nos dizem que a doutrina espírita é o pensamento de Jesus mais depurado, de acordo com a capacidade de absorção, né? Então, nós temos informações preciosas, tanto na área científica, filosófica e religiosa, para entender os mecanismos da vida. E muito será pedido que muito foi dado. Então, para nós espíritas, está sendo dada uma oportunidade de redenção, de resgatar o nosso passado e de crescer espiritualmente através do entendimento. Grande processo de evolução através das reencarnações sucessivas, ou dessa palavra linda, maravilhosa, chamada palingênese, que é uma palavra bonita realmente, mas que resume tudo isso. Então pedimos que Deus abençoe a todos nós, que Jesus, o nosso mestre amado, que vela por nós, que vibra conosco, né? E os mentores espirituais dessa casa, que tanto trabalham, né? Tão gostoso sentir essa energia, essa influência que eles nos dão, assim, para que a gente sinta esse ambiente leve, agradável, de estudo, de amor, de fraternidade. Muita paz a todos nós, que Jesus abençoe a todos.